tempo literário e já estamos em 2023, já estamos aí na segunda semaninha de janeiro. E o que a gente faz, todo leitor? A sua meta de leitura para esse ano. Ou seja, vamos escolhendo aqueles livros que a gente tem vontade de ler agora em 2023. E eu resolvi fazer esse vídeo aqui compartilhando com vocês alguns livros que eu pretendo ler esse ano. Talvez em janeiro, fevereiro, março, enfim, não importa o mês. Mas são os que assim que eu tirei da estante, que eu olhei e falei, preciso ler você. E desse ano não pode faltar. Então, bora comigo que eu vou mostrar pra vocês alguns que estão aqui na minha listinha. E vou começar falando desse primeiro livrinho aqui, que basicamente eu só li um livro do autor e foi justamente o Calhamaço, que muitos outros leitores adoram esse livro, mas eu só, assim, achei mais ou menos. E eu preciso muito ler livro dele, que é Joyland, de Stephen King. Eu preciso muito ler livro desse autor. Eu tenho, acho que eu tenho 5, 10 livros dele na minha estante, e eu só li um livro, que foi o It, A Coisa, que é um dos livros assim, mais famosos dele, que muitos leitores que leram amaram o livro. Eu li o livro e assim, eu gostei bastante da história, porém só dei 3 estrelas por umas questões ali, né, em relação ao livro, mas vamos deixar essa coisa aí abaixo, em off. Mas eu preciso muito ler outros livros do autor e eu coloquei Joyland, que é um livro bem curtinho, e meu amigo que é muito fã do autor, ele fala pra mim que Joyland é um dos livros mais leves dele, que é fácil assim de entender a sua escrita. E eu preciso muito me embarcar, né, na escrita do autor, conhecer mais os outros livros que ele vem lançando aí também, livros que já foram lançados, e eu preciso muito conhecer. Então, Joyland faz parte dessa minha listinha desse ano. Outro livro que tá também, assim, parado na minha estante, que na verdade, desde que eu assinei o Clube Intrínsecos, eu não li um livro do clube, eu acho que eu só li um, se eu não me engano. E eu preciso, né, começar a ler os livros do Arco-Íris que está na minha estante. E eu escolhi um específico, que é A Lista dos Convidados, que é da autora Lucy Foley. É um livro, assim, que eu recebi, né, da editora, e eu não li. Aí ficou parado, e eu sei que é um thriller, um suspense, um mistério, aí alguma coisa de assassinato. E como eu gosto bastante de thriller, de mistério, então eu escolhi esse livro específico para dar ali a engatada de ler os livros do clube, porque, né, desde que eu assinei, eu não li um, e eu falo, meu Deus, eu preciso criar um projeto para ler os livros do Clube Intrínseco. Então esse é um dos que eu pretendo ler esse ano, e é um livro bem curtinho também, então assim, torcendo para que dê certo. Já um outro livro que também é um suspense, é um thriller, e eu só li um livro do autor, da autora, na verdade, e eu preciso muito ler, que é O Que Aconteceu com Anne. Eu ganhei esse livro de presente de aniversário, acho que foi do ano retrasado, e eu não li, eu só li um livro dela, que foi O Homem de Giz. O Homem de Giz eu achei mais ou menos a história, e eu preciso conhecer outros livros da autora, e eu tenho Aconteceu com Anne, que eu ganhei de presente de aniversário, e também eu ganhei outro livro da autora, que é As Outras Pessoas, que também está na minha estante. Mas eu quero muito ler esse livro, que é o segundo livro que ela lançou, se eu não me engano, depois do Homem de Giz. E eu preciso muito, né, porque a vez eu começo a gostar do livro dessa autora, porque o Homem de Giz eu li e eu achei mais ou menos a história, não foi aquele livro, uau, perfeito. Então assim, quem sabe, né, eu acabe mudando de opinião com os outros livros dela. E já um outro livro, que também eu só li um livro da autora, e eu tenho vários livros dela na estante, mas eu ainda não li. E é um livro, assim, que todo leitor que lê surta, ou seja, se apaixona. Então, assim, eu preciso ler. Até porque, né, gente, tá sendo lançada na Amazon Prime no dia 3 de março, se eu não me engano. Então, assim, preciso ler esse livro antes do lançamento da série, porque, né, gente, eu sou assim, eu preciso ler antes para depois assistir. E eu estou falando de Days It Jones in the Six, que é o livro da Taylor, da autora de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Eu li o livro Sete Maridos e eu amei demais a escrita da autora, é uma escrita bastante envolvente. Me apaixonei pelo livro, me apaixonei pela escrita dela e também pela história, né? Porque a história é maravilhosa, me envolveu bastante. Não é o meu favorito, mas amei muito. E eu preciso ler o outro livro dela,
que aqui nós temos várias controvérsias que muitos leitores amaram e outros nem tanto. E como está para lançar a série aí, né, na Amazon Prime, eu quero ler o livro antes de assistir. E para vocês verem, também tá no plástico. Enfim, eu compro os livros, deixo no plástico, eu só tiro quando eu vou ler. E é assim, eu sou desse jeito. Mas fazer o quê, né? Enfim, eu sou assim. Mas tá na minha listinha e eu espero muito conseguir ler antes de a série ser lançada. Porque assim, eu quero comparar, né? Porque eu tenho essa questão de acabar comparando o livro com as adaptações. Que por sinal, às vezes eu devia deixar um pouquinho isso de lado, mas não adianta. Sou leitora e acabo fazendo isso, comparando. Mas espero conseguir ler antes do lançamento. Um outro livro que também tá na minha estante, ó, há anos. E uma amiga minha, ela falou assim, menina, você precisa ler esse livro, porque esse livro é maravilhoso. E eu estou falando de As Três Partes de Grace. A minha amiga, ela leu esse livro, ela se apaixonou, é uma história maravilhosa pra ela, ela amou muito. E eu, assim, eu ainda não li, eu li muitas resenhas super positivas dessa história. E se eu não me engano, é um drama familiar que tem aqui nesse livro. E eu ainda não li, comprei justamente porque eu achei a história muito interessante. E assim, tá parada na minha estante, ó, há uns 3 anos, se não me engano. E agora eu preciso tirar esse livro da minha estante para poder ler e conhecer, né, essa autora e também essa história aqui, esse livro, esse maravilhoso, que muita gente que leu e se apaixonaram. Então, torcendo para eu conseguir ler. Já um outro livro que também, assim, tá na minha listinha desde o ano passado, mas eu ainda não li e eu fico só enrolando, que é Heartstopper, né, gente? Eu acho que eu já falei muito dessa HQ aqui, que eu preciso muito ler, que eu preciso, mas eu acabo enrolando, eu não sei porquê, mas eu enrolo muito. Então esse ano é eu tenho que dar o pontapé para poder ler esse livro. Então tá na listinha com toda certeza, né, gente? Não só o primeiro volume, mas o segundo, o terceiro e o quarto. E pra vocês verem, estão ali na minha estantezinha aqui, em algum canto, aqui na minha estantezinha. Mas tá na listinha com toda certeza. E já o próximo livro, que é uma finalização de série. Será que esse ano eu finalizo uma série? Tô torcendo muito pra que sim. E o livro é Um Céu Além da Tempestade, que é o último volume da série Uma Chama Entre as Cinzas. Eu basicamente finalizei o terceiro volume e eu estou assim, surtando, porque eu preciso saber o que vai acontecer com meus personagens, o que vai acontecer durante, né, esse 4 volume, como é que se chama, finalização da história, como a autora vai finalizar todos esses conflitos, se ela realmente vai, né, fechar todas as pontinhas da história certinho. Então, assim, tô muito ansiosa e eu tô torcendo pra conseguir finalizar essa série esse ano. Apesar de que estarei triste, porque eu não quero finalizar, mas ao mesmo tempo eu preciso. Enfim, vocês me entenderam o que eu quero dizer, né? Mas é uma das séries que eu quero finalizar esse ano. E já um outro livro que também eu vou colocar nessa minha listinha, que é basicamente um clássico, até porque ano passado eu não li nenhum clássico e eu preciso dar uma voltada de ler clássico, dar uma focada, né, de pegar livros clássicos que eu tenho na minha estante para ler. E um deles eu peguei foi Razão e Sensibilidade, da autora Jane Austen. Eu só li um livro da autora, que foi Orgulho e Preconceito, que é um romance favoritado meu. E eu preciso ler mais livros da autora. Até porque tem muitas adaptações do livro que foi lançado ano passado, que foi Emma, Persuasão, e eu não assisti. Mas por quê? Porque eu quero ler os livros antes, para depois assistir. Então eu coloquei como Razão e Sensibilidade o seu segundo livro para eu poder ler esse ano e tentar, né, conseguir ler mais clássico como Jane Eyre também, que eu tenho na minha estante, eu não li. Eu tenho muitos outros clássicos, principalmente clássicos nacionais e clássicos, assim, de autores famosos. Então preciso colocar e dar uma começada e focar em ler esses tipos de livros também, né, gente? Porque clássico é tudo. Então é isso, meus amores. Esses são alguns livros que eu pretendo ler esse ano. Apesar de que tem muitos outros também que vão acabar entrando nessa listinha no decorrer do ano, no decorrer dos meses. E assim, tô ansiosa. Quero muito conseguir ler
esses livros nesse ano, dar mais focado nele, principalmente finalizar algumas séries. Esses são alguns objetivos, eu espero conseguir focar nesses objetivos e cumprir todos eles. Então, meus amores, comente aqui nos comentários quais são os livros que vocês aí querem muito ler esse ano, que eu quero muito saber. E também não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo com seus amigos. E também não se esqueçam de me acompanhar no Instagram, no Twitter, no TikTok, enfim, eu tô em todas as redes sociais. Então é isso, gente. Beijinho e até o próximo vídeo.